E o nosso primeiro pensador aqui é o Thomas Hobbes, que eu gosto de particularmente chamar de Robson, né? Esse cara bonitinho aqui, né? Essa coisa fofa. Esse cara, o Robson, ele acreditava que a natureza humana é essencialmente má. A partir daí que surge, né, essa clássica frase: o homem é o lobo do próprio homem. Né? E o que isso quer dizer? Thomas Hobbes, então, ele diz que já que a natureza humana é essencialmente má, o ser humano no estado de natureza vai ser a pior coisa que você vai ver, entendeu? Porque se não existe estado, em tese, o ser humano estaria 100% livre para ele fazer o que ele quiser. E já que o ser humano é mau por natureza, então a situação seria que nem o filme O Expurgo. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme interessante que envolve um pouco dessa questão. O filme O Expurgo é o filme em que existe na sociedade uma lei em que um dia o governo ele permite que toda forma de crime possa ser realizado, né? Como se fosse uma espécie de purificação da sociedade, uma coisa bem maluca assim, né? Então, em uma única noite, todos os cidadãos eles podem fazer as piores barbáries que não seriam punidos. Então, e os hospitais, as farmácias, nada funcionaria nesse momento. Imagine, né, que tipo de situação então a gente teria. Exatamente o que Thomas Hobbes, né, veria que seria um estado de guerra de todos contra todos. E o que isso significa? Né? A guerra de todos contra todos seria um exercendo a sua plena liberdade sobre o outro. Na cabeça de Thomas Hobbes, isso seria uma coisa ruim. Né? E aí que a gente volta na frase: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, mesmo que exista o animal mais selvagem da Terra, apesar de haver um animal que possa matar o ser humano, que possa devorar o ser humano, pode ser uma ameaça à vida humana, mesmo assim, na natureza, no planeta Terra, não existe nada mais perigoso do que o próprio ser humano. Então, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. É esse tipo de reflexão que o Thomas Hobbes traz para a gente. A natureza humana é tão destrutiva que pode destruir, pode ser algo realmente algo autodestrutivo, algo que pode ferrar o próprio ser humano. É nesse sentido, então, que vem a frase: o homem é o lobo do próprio homem, nesse sentido. O pior inimigo do ser humano, o pior inimigo da humanidade é a própria humanidade, porque isso se autodestrói, né? A própria natureza humana é algo que se volta contra o próprio ser humano, certo? E aí o Thomas Hobbes ele vai dizer assim, então ok, a gente é essencialmente mal, e se a gente for 100% livre, o caos vai reinar no mundo. Se por algum motivo o Estado deixar de existir na sociedade, pode contar que você vai ter essa guerra de todos contra todos, ou seja, esse caos em que as pessoas vão se autodestruir, né? Um vai destruir o outro por conta dessa liberdade total que todos vão ter. Então, qual seria a solução? Como evitar esse caos? Porque Thomas Hobbes ele temia muito esse estado de guerra de todos contra todos. Isso envolve um pouco da situação de vida que ele passou, né? Ele viu de perto a questão da violência, a questão do caos social. Então, muita coisa influenciou, né, a filosofia dele. E o que ele então vai propor? O surgimento então do Estado. O Estado seria então o porto seguro que garantiria, né, que a guerra de todos contra todos acontecesse. E aí vem o conceito de Leviatã. Leviatã é uma criatura mitológica marinha poderosa, né? Um monstro gigantesco, muito temível, né? E o Thomas Hobbes ele vai dizer então que o Estado, o governo, ele deve ser que nem o Leviatã, um monstro, algo que impõe ordem, impõe medo, algo que consiga bater de frente com a tão temível natureza destrutiva humana, entendeu? Então seria realmente uma guerra de monstros, né? Uma espécie de cabo de guerra, vamos dizer assim, né? Contra a força destrutiva humana, né? Contra o estado de natureza humana, esse caos. Então tem que haver um Estado, um governo igualmente poderosa, forte,
para haver esse embate para ela dominar, para que o Estado domine e contenha o estado de natureza, esse caos, né? Então, Thomas Hobbes ele vai essa linguagem. O Estado tem que ser da mesma forma, autoritária, forte, poderosa, que nem o Leviatã, né? Algo que realmente imponha a ordem, imponha a autoridade. E isso, segundo Thomas Hobbes, vai vir de acordo, vem a partir da renúncia parcial dos direitos das pessoas, ou seja, é aí que vem o contrato social. O contrato social vai vir quando todos os seres humanos no estado de caos, né, no estado de natureza, se unirem, renunciar parte de suas liberdades, a fim de fazer nascer então esse estado, esse Leviatã que o Hobbes tanto fala. Para haver um estado que tenha autoridade, que tenha todo esse poder, é necessário então que no processo de contrato social todos os indivíduos renunciem parte de sua liberdade, né? Para então se garantir um Estado que garanta a segurança e garanta a ordem para todos, né? Que todos ficassem então em paz, seguros, né? À sombra então do Leviatã. Então é interessante também que o Thomas Hobbes ele relaciona bastante essa questão de Estado autoritário com a garantia de se manter a paz e a segurança, né? Então esse é o resumão aí de Thomas Hobbes. Eu só quero rapidamente mostrar aqui essa foto, esse desenho muito interessante, que é o resumão total de todo o pensamento de Thomas Hobbes, né? Só para você ver que o cara é tão humilde, né, que ele faz um desenho, né, colocou justamente a cara dele aqui para representar um negócio aqui, né? Olha que coisa bonita. Sei que eu sou bonita e gostosa. Sou o bigodão. Reparem que é um corpo, né? Um corpo de um ser humano aqui, né? Esse desenho é a representação do Leviatã, né? Reparem que no corpo dessa criatura, né, desse Leviatã, esse corpo é composto por pessoas, por vários corpos, por várias pessoas, né? Se vocês derem um zoom aqui, vocês vão observar, né? Tem um monte de ser humano formando o corpo do Leviatã. Isso envolve essa questão que eu havia falado, né? Cada indivíduo renunciando parte de sua liberdade, né? A parte de das suas liberdades, a fim de construir então esse monstrão aí que é o Leviatã. E uma coisa muito importante é a relação entre o Leviatã, essa visão de governo que o Thomas Hobbes tem, né? A relação que isso tem com o absolutismo, né? O que é absolutismo, professor? É uma forma de monarquia, né? Temos a monarquia absolutista e temos a constitucional, ou a parlamentar. No caso da monarquia absolutista, o rei ele vai ter poder total. O rei seria basicamente um deus na Terra, né? E isso conversa muito com a ideia de Leviatã para Thomas Hobbes, porque é exatamente isso, né? A monarquia absolutista seria em prática, né, essa questão de haver esse Estado que seja que nem o Leviatã, porque teríamos uma pessoa muito poderosa com poder absoluto, que seria então esse rei absolutista, né? E aí a gente tem uma referência de monarquia nesse desenho, né? Olha aqui, ó, a coroa, né? Então tem bastante relação absolutismo e essa questão do Leviatã. Então, o rei absolutista aqui, né, o Leviatã, que tem o poder, a autoridade, né? O poder aqui representado pela espada. E outro símbolo de nobreza, de monarquia, seria esse cetro aqui, né? Então, quando a gente pensa em Leviatã, né, a gente tem que automaticamente relembrar esse desenho aqui, né? Algo formado por várias pessoas que renunciariam aos seus direitos, às suas liberdades, né? Para então formar essa figura gigante e poderosa que é o Leviatã, que terá todo o poder em suas mãos para garantir em tese a paz e a segurança de todos os cidadãos, e esse poder está muito relacionado com a monarquia absolutista.
Uma forma de monarquia em que o rei comanda tudo de uma forma plena, total, absoluta.